Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo de física, tá? E é o Física 2. E eu vou fazer um breve resumo de 3 temas, tá? Que é o tema 5, 6 e 7 do PDF de vocês. O primeiro é sobre, vai falar brevemente sobre como é feito o controle de temperatura de alguns dispositivos elétricos. O segundo vai abordar o cálculo da dilatação. E o terceiro vai falar um pouco sobre a produção de calor e medidas de calor. Logo após, eu quero que vocês observem a atividade escrita, tentem responder e postar na plataforma. Lembrando que, se vocês não tiverem participação, não vai ter proveito ou aproveitamento da disciplina e vocês vão ficar devendo essa disciplina no próximo ano. Vocês não querem, não é isso que isso aconteça? Por isso, vamos participar. Mas nesse exato momento, o que nós vamos estudar é o controle de temperatura. Bom, o grau de dilatação dos materiais, ele vai depender, dentre outras coisas, né, da quantidade de matéria e da quantidade de calor que essa matéria vai receber. Nós sabemos que o estado físico da matéria, que são os mais conhecidos, sólido, líquido e gasoso. Desses 3 estados, o que mais tem sensibilidade para dilatar, devido às suas moléculas já estarem bem afastadas uma das outras, é o gasoso. O líquido, mais ou menos. Já o sólido, as moléculas estão mais incrustadas, mais agarradas umas nas outras. Então, por isso se usa o estado sólido e o estado gasoso para medir ou controlar a substância de algum dispositivo. Mas por que eles dilatam, não é? De maneira diferente? Cada material ele vai receber uma certa quantidade de calor, mas cada um vai ter uma dilatação diferenciada. Isso porque cada material ele vai ter um ponto de ebulição e de fusão diferente, porque vai depender do arranjo molecular de cada espécie ou tipo de material. Só para citar um exemplo, o óleo, por exemplo, ele é acima de 100 graus Celsius, né, ele sofre ebulição. Já a água atingiu 100 graus Celsius, ela já entra em ebulição. Nós podemos encontrar água sólida a 0 graus Celsius, né, por exemplo, e o ponto de fusão da água, não é, acima de 0 graus Celsius. Mas será que nós podemos ver a radiação? Depende, né? Se o material estiver absorvendo calor, tá, muito rapidamente, e ele chegar a mudar o seu estado físico, não é, do sólido para o líquido, no caso os metais, a gente consegue ver essa radiação porque esse metal ele vai começar a emitir luz, ok? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês lembram como que se faz o controle de temperatura de alguns ou de muitos eletrodomésticos, por exemplo, né? Então, é através do par bimetálico, alguns, e outro através do termostato a gás. Só para frisar, o que é o par bimetálico? Consiste, né, num instrumento, num item que é produzido e colocado no interior do material ou do equipamento elétrico, que ele é contido de duas lâminas metálicas de material diferente, que vai ter ponto de fusão diferente. Ao receber a mesma quantidade de calor, vão dilatar-se em quantidade diferente, sendo que um vai curvar-se, certo? E ao curvar esse material, ele arrasta esse outro, abrindo ou fechando o circuito elétrico, graduando aí o funcionamento desse equipamento. E geralmente quem usa o par bimetálico são os materiais, são os instrumentos, né, que aquecem aí em torno de dezenas de graus Celsius, centenas de graus Celsius. Já com temperatura muito baixa, é comum se usar o termostato a gás. Como eu falei, o gás ele é mais sensível à mudança de temperatura. Qualquer mudança de temperatura, ele já vai acionar o circuito elétrico, abrindo ou fechando. No segundo tema, ele vai tratar do cálculo da dilatação, né? Mas primeiro vamos recordar aí quais são as consequências da dilatação, tá? Na construção civil a gente pode ver aí rachaduras de calçadas, de parede, e
A gente dá para perceber também que ocorre desencarrilhamento de trens quando os trilhos são construídos sem levar em consideração uma aberturinha entre uma barra e outra para que eles possam se dilatar-se quando a temperatura está elevada dos mesmos. Quando não se faz isso, é comum ocorrer acidentes com as linhas ferroviárias, desencarrilhamento dos trens, por exemplo. Para isso também eu separei um exemplo interessante, que é o banho-maria. O que é o banho-maria? É uma técnica que se utiliza, tá? Que geralmente as pessoas que trabalham construindo, preparando algumas peças metálicas, né, encaixes metálicos, eles podem aquecer um mais que outro para promover a justa posição e o encaixe dessas peças. Geralmente os ferreiros, quem trabalha com aquecimento de metais, entende muito bem sobre isso. E até mesmo quando você tem um copo que às vezes encaixa muito bem dentro de outro, que dá trabalho para tirar, basta você aquecer o de fora, que ele vai dilatar-se lentamente e você vai conseguir fazer esse desencaixe legal. Bom, a construção do termostato já foi falado no vídeo anterior. Ela se aproveita dessa propriedade dos materiais têm de, ao absorver calor, dilatar-se, ao perder calor, contrair-se. Se existe alguma substância que tem um comportamento diferenciado, vocês sabiam que existe? Sim. A nossa água de todos os dias, né? O que ocorre? A água, quando ela está de 0 graus a 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anômalo, porque ela tem um comportamento diferente de todas as outras substâncias. O que acontece com ela nessa temperatura? Ao invés dela expandir, ela contrai. Tá? Então, por isso que se diz que é um comportamento anômalo. Mas de 4 graus Celsius acima, ela vai se comportar como todas as outras substâncias, tá? Ao receber calor, vai se expandir. Mas isso chama atenção porque é exatamente essa propriedade que a água tem, essa anomalia, que garante a vida nas regiões extremamente geladas, como na Antártida, nos polos, por exemplo. Por quê? Porque esse comportamento da água garante que somente a superfície dos lagos fique congelada e que no seu interior a água se mantenha líquida, promovendo assim a vida dos animais marinhos, né? De modo que eles continuam se desenvolvendo. Agora eu queria perguntar para vocês, se vocês já ouviram falar na expressão dilatação atípica, já ouviram falar? E o que é dilatação atípica? Também já comentei anteriormente. Cada material, de acordo com a natureza dele, tá? Ele vai ter lá na sua composição molecular arranjos diferenciados. Tá? Então, o ferro, o alumínio, o ouro, o bronze, todos esses materiais, eles possuem arranjos moleculares diferentes. Por isso, cada um, para eles poderem atingir, certo? Ou mudar de estado físico, eles vão precisar de temperaturas diferentes. Então, a dilatação atípica é isso, ela está relacionada à quantidade de calor que cada material precisa receber para estar variando assim o seu estado físico, ou dilatando-se, tá? Ouviram falar na dilatação tridimensional? De 3. Geralmente, sem exceção, tudo quando recebe calor, ele vai ter um acréscimo de tamanho. Isso porque as suas moléculas, ao receber calor, se distanciam, né? Independente do tipo de material. Só que, quando eu digo tridimensional, eu quero dizer que tudo vai crescer nas 3 dimensões, altura, largura e comprimento. No entanto, tá? Se eu estiver querendo saber, tá? Olha, a área dessa folha, ela vai crescer nas 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Porém, tá? A altura dela aqui, não é essa dimensão para cima ou para baixo dela que ela vai atingir, não vai me interessar muito. Por isso, quando eu estiver falando de material tipo ele, eu vou falar apenas da dilatação superficial, só vai me interessar a superfície. Porém, se eu estiver falando de um cabo de aço, digamos, ou de ferro aquecido, tal, eu não vou me interessar nas 3 dimensões, só da linear, do comprimento dele, que vai me interessar. Mas, porém, se eu estiver falando de algo como um bloco de ouro, por exemplo, né, que recebeu calor, digamos que aqui era um bloco de ouro. Então, eu vou me interessar em saber qual a largura que ele cresceu, qual a altura e qual o comprimento, as 3 dimensões.
Então, no caso aí eu vou me preocupar com o volume, certo? E sobre coeficiente de dilatação linear, volumétrica ou superficial. Vocês vão ver na tabela que cada material ele tem um coeficiente de dilatação, que é a quantidade de calor que ele precisa receber para ele ter uma certa dilatação. Cada material ele vai precisar de uma quantidade de calor diferente, ok? Digamos que a quantidade de calor que o plástico receba seja X, e eu tenho um bloco de plástico, então esse bloco eu vou me preocupar com a dilatação volumétrica. Então eu vou multiplicar esse coeficiente por 3. Mas digamos que eu esteja com fio, tá? Onde não vai me interessar a superfície, e sim a linearidade desse fio. Então eu não vou multiplicar por 2 nem por 3, eu vou tomar ele completo como sendo 1. E digamos que eu tenha aqui uma chapa de ouro, bem fininha, né? Uma chapinha, sei que toda seja ouro. Então, ela vai receber calor, vai crescer, só vou me preocupar com o quê? A sua área, tá? Então, eu digo que essa dilatação ela é bidimensional, onde eu vou ter que me preocupar com a sua largura e com o seu comprimento. A sua espessura não vai me interessar. Depois vamos dar uma olhada na tabela direitinho a respeito disso, tá? Que a gente vai fixar mais isso aí. Tá faltando eu comentar com vocês a respeito do terceiro tema, né? Que é a produção de calor. Deixa eu perguntar para vocês. Você poderia me dizer como que é produzido, tá? Todo tipo de combustível para a vida? Você saberia me dizer como que é? Olha, as plantas, tá? Olha, as plantas, elas fazem isso, tá? Elas, através de um processo muito conhecido chamado fotossíntese. O que elas produzem, não é? Os açúcares, gorduras e proteínas e oxigênio. Como que nós utilizamos esses componentes, né, esses produtos que as plantas produzem? Muito desses produtos a gente usa na construção e reconstrução, manutenção celular das nossas células. E muito nós utilizamos na questão da nossa atividade, não é? Para realizar trabalho, nós precisamos, né, desses nutrientes. Você poderia me ilustrar como é que eu posso encontrar a capacidade, o poder, né, de um alimento produzir calor? Como? Em termos bem práticos, assim, imagine aí 1 quilo de amendoim, imagine aí 1 quilo de pão. 1 quilo é 1 quilo, né? Agora eu vou queimar os dois. Qual deles vai emitir mais calor? Claro, teríamos que fazer esse experimento na prática, mas sem necessitar, tá? Porque já foram feitos esse experimento antes. É claro que o amendoim ele vai produzir mais calor. Então existem certos alimentos que também são mais calóricos, não é? Aí você diz assim, mas e o que é caloria? Inclusive tem uma tabela, tá, que vai mostrar essa questão aí da produção de calor de cada alimento. Mas o que é caloria? Como falar para vocês em termos bem práticos o que é caloria, de modo que vocês não esqueçam. Caloria é a quantidade de calor necessário para fazer variar a temperatura de 1 grama de água líquida em 1 grau Celsius. Compreenderam? Isso aí é o que eu chamo de caloria. Metabolismo é outra palavra estranha, não é? Que eu preciso para me dizer que eu preciso que você recapture o que é metabolismo. As nossas células, elas executam tudo quanto que é a atividade que o nosso organismo macro realiza. Elas se alimentam, tá? Elas produzem energia, elas têm toda uma atividade lá dentro, né? No nível celular. Então, essa atividade que elas fazem de alimentar-se, né? Fazer limpeza lá dentro delas, elas jogam fora o que elas não usam, pegam para dentro o que elas vão utilizar. Tudo isso eu chamo de o conjunto de todas essas
a respiração dela e tudo mais, eu chamo de metabolismo. Em média, um ser humano, tá? Ele consome em torno de 3.500 calorias por dia. Mas por que eu digo em média? Porque esse valor ele vai variar de indivíduo para indivíduo, tá? Do tamanho, idade e tudo mais. Por isso a média é essa, 3.500 calorias por dia. Será que o excesso de caloria, né? O excesso de nutrientes no nosso organismo faz bem e a falta faz mal? Olha, o excesso pode ocasionar a questão do acúmulo de gordura, que pode trazer vários problemas cardiovasculares. Como a ausência também vai causar outros problemas, subnutrição. Tá aí a necessidade do equilíbrio, né, nessas questões aí. Outra coisa também, sobre a supercal. Já ouviram falar na supercal? Quando eu tenho 1.000 calorias, eu vou dizer que eu tenho uma supercal, tá? Ou a quilocal. Uma cal, que significa 1.000 calorias. O quilocal eu chamo de caloria, tá? 1.000 calorias eu chamo de quilocal. É uma unidadezinha que foi adotada, tá? A famosa supercal. E eu, quase terminando, finalizando, eu queria falar um pouco sobre o homem primitivo e o homem da atualidade, nessa questão aí, produção e consumo de energia. Em que ele se difere? O homem primitivo, tá? Ele, tudo quanto era energia que ele necessitava, ele tirava dos alimentos. Daí a necessidade, daí a realidade, né, da gente eles não terem problema de saúde. A gente se imagina que não, questão da obesidade. Por quê? Porque toda a fonte de energia dele era dos alimentos, tá? Já nós, da atualidade, nós utilizamos a energia elétrica para realizar muitos trabalhos, energia dos combustíveis, por exemplo, que a gente não quer andar a pé. Muitos trabalhos na nossa casa a gente faz, né, já com o acúmulo de energia, utilizando energia que não é do alimento. O nosso arroz a gente já compra que alguém já gastou energia para limpar, deixar ele bonitinho pra gente, né? A gente não tem que plantar nada, gastar energia do nosso corpo, a gente já pega tudo prontinho. Então, essa questão da gente não ter que gastar muita energia, termina o alimento sendo estocado em forma de gordura no nosso interior, do nosso corpo, e isso causando alguns problemas. O certo é que toda atividade requer gasto de energia. E necessitamos ter um equilíbrio nessa questão ganho e gasto de energia. Esse é o resumo do nosso vídeo, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada lá no tema do PDF de vocês e respondam a atividade escrita e comente para que vocês possam estar eliminando essa disciplina do currículo de vocês, tá, pessoal? Não fique com pendência nenhuma. Por enquanto é só. Tchau, beijo! Muito bem, essa é a atividade que eu quero que vocês respondam. Dê uma pausada no vídeo, tá? E comecem a anotar. Nós temos aqui quais as consequências da dilatação térmica. 5.2. Como a dilatação é útil nas siderúrgicas e o que é o banho-maria, o que faz um ferreiro. 5.3. Quais os termostatos usados. 5.4. Qual substância apresenta anomalia? Explica a importância dessa anomalia. 5.5. Por que dizemos que a dilatação ela é tridimensional? O que significa? 5.6. Explique a dilatação típica. Veja a tabela do PDF, onde fala sobre os coeficientes de dilatação. O que é o pá bimetálico? Também veja a tabela. O coeficiente de dilatação de cada material, também na tabela. Como é produzido o combustível da vida e qual é esse combustível? Onde são utilizados e como? Como podemos ilustrar a quantidade de energia que um alimento pode fornecer? Explique o que é caloria e o que é metabolismo e por que podemos dizer que, em média, o consumo energético de uma pessoa é em torno de 3.500 quilocal por dia. 6.7. O que pode causar o excesso e a falta e o acúmulo de energia no organismo da pessoa. 6.8. O que é a supercal?
6.9, descreva o consumo de energia de um homem primitivo versus o consumo de energia do homem atual. 6.10, eu quero que você responda como é que circula a energia na natureza e onde ficam as maiores reservas de carbono. Por enquanto é só. Bons estudos, pessoal.